Galera, hoje a gente vai falar, então, a partir de um cara que ele passou a vida inteira estudando muita coisa, mas principalmente linguagem, tá? Ele é um cara que possui uma capacidade de raciocínio lógico bastante aguçada. Raciocínio esse que ele usou para formular ideias sobre linguagem que elas são muito importantes para a gente entender como nós nos comunicamos com o mundo ao nosso redor. Esse cara é o Ludwig Wittgenstein. Alguém já ouviu falar nesse cara? Se sim, se não, comenta aí no chat. E se alguém já ouviu falar nesse nome e já teve essa discussão com alguém, não esqueça de mandar aqui no aviãozinho de baixo para algum possível interessado sobre esse conteúdo. Galera, esse cara, como eu estava explicando, ele pensou por muito tempo sobre essa ideia de linguagem, como nós nos comunicamos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Ele foi um cara que escreveu 2 livros muito importantes, tá? Inclusive dentro do contexto da filosofia. O primeiro é o Tractatus Lógico-Filosóficos. Tractatus Lógico-Filosóficos, que é o Tratado Lógico-Filosófico. E o segundo livro, tão importante quanto, é Investigações Filosóficas, tá? Ambos os livros são muito interessantes porque eles vão abordar a ideia de linguagem de uma maneira bastante divergente, assim. Ele primeiro escreveu Tratatus Lógico-Filosóficos, o Tratado Lógico-Filosófico, e nesse livro ele apoia muito, ele suporta muito o argumento de que a linguagem fundamentalmente é um processo que se dá através da lógica, né? É um tratado filosófico, né? É bastante complexo, mas que com a liberdade aqui que eu tenho com vocês, a gente poderia resumir basicamente aí em uma ideia central. Essa ideia é: nossas frases são imagens do mundo. E aí eu vou resgatar todas essas ideias ao longo aqui dessa conversa que eu estou tendo com vocês, sobre como a gente usar desses princípios em sala de aula, tá? Bom, então vamos lá. Nossas frases são imagens do mundo. Significa que eu tenho uma palavra e essa palavra é uma representação imagética dotada de significado, de algo que existe perante a nossa experiência empírica com o mundo, né? O que me permite, por exemplo, chamar esse copo de copo, né? E aí a gente vai tentar subverter um pouco lá na frente essa ideia sobre copo, tá? Né? Porque fundamentalmente isso aqui é uma construção em vidro, dotada de geometrias e não propriamente um copo, né? Eu posso usar isso aqui como eu quiser. Inclusive, o copo ele foi usado por muitos artistas aí na história da arte como um símbolo, né? E tem uma porção de trabalhos que eu adoro, assim, que trabalham com esse objeto especificamente. Se for para citar alguém aqui que me ocorre na cabeça logo de cara, é o próprio Nino Kais, que fez uns trabalhos muito legais, em que tem uma série de foto performance dele, onde ele equilibra o próprio corpo sobre copos, né? Ou seja, esse corpo nosso pesado, apoiado em copos frágeis de vidro. É uma série maravilhosa. E por aí vai. Ele usou esse recurso de várias maneiras. Quem não conhece o trabalho do Nino Kais, vale muito a pena conhecer. Inclusive, dá uma procurada aqui no Instagram que dá para acompanhar o processo dele. Ele é bastante presente aqui no Instagram e é uma delícia acompanhar, assim, de verdade. Mas enfim, voltando à nossa ideia aqui, nossas frases são imagens do mundo. Então, eu escolho uma palavra que ela é aceita socialmente para designar algo que está perante a mim, certo? E, bom,
essas palavras, por si só, né, gente, elas não significam nada, a menos que sejam compostas por frases, né, ou melhor ainda, por declarações. Uma declaração é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa, certo? Por exemplo, podemos dizer que diante de mim aqui eu tenho uma mesa e eu posso dizer, bom, essa mesa é feita de madeira, né? Então, se eu usar a lógica, né, e aí eu não vou entrar muito nesse mérito sobre a lógica categórica de Aristóteles, né, onde existem toda uma série de premissas, ou seja, regras que vão verificar a validade de verdade sobre aquele meu enunciado. E dependendo dessa relação entre esses enunciados, eu consigo comprovar que, de fato, aquele objeto que está de mim é uma mesa e ela é feita de madeira. Ou não, né? Eu posso chegar numa conclusão que não é uma mesa e não é feita de madeira. E é assim que se dá a linguagem, né? Sob esse ponto de vista desse tratado desse cara. Então, a lógica, né, como eu estava explicando, ela inclui uma série dessas regras que ela é realmente feita para calcular o que dizemos, né, se o que dizemos ele é verdadeiro ou falso. Mas o problema disso, de a gente apoiar todos os nossos argumentos e a nossa linguagem, a nossa comunicação através da lógica, a gente tem uma perda absurda aí de questões que são impossíveis de serem compreendidas só pelo viés da lógica, né? Que ele é linear e realmente ali dependente dessa estrutura que ela é muito fechada em si mesma. E curiosamente, ao longo da vida, esse cara, ele chegou numa conclusão muito interessante. Ele chegou numa conclusão de que, puxa, o Tractatus lógico-filosóficos, ele não servia realmente para chegar numas conclusões mais complexas, né? Por exemplo, perguntas tais como: o que eu devo fazer da minha vida? Né? Eu devo pegar um animal de estimação? Por que esquilos são tão bonitinhos? Puxa, a lógica, o silogismo categórico não dá conta de responder essas perguntas, né? As regras do silogismo categórico não dão conta de comunicar respostas suficientes para essas perguntas, porque essas perguntas elas demandam uma variante, demandam uma quantidade de variantes que são infinitas, né? Que tem a ver aí com cultura, tem a ver aí com bagagem emocional, tem a ver com bagagem de imagem que a gente forma e por aí vai. E aí esse nosso caríssimo Ludwig Wittgenstein chegou numa conclusão de que ele precisava responder melhor essa ideia sobre linguagem. Então ele escreveu um outro livro chamado, aí sim, o segundo livro que a gente comentou lá em cima, Investigações Filosóficas. Nesse livro, ele falou, cara, agora eu vou aqui realmente resolver esse negócio de linguagem, porque o tratado lógico-filosófico não deu conta de estabelecer aí um conceito muito suficientemente bom para eu resolver o que é linguagem, né? Então, ele percebeu nesse livro, Investigações Filosóficas, o seguinte, através de uma abordagem muito diferente da que ele estava acostumado a usar, que era, em primeiro lugar, ele afirma que não podemos aprender uma língua através de definições de regras, correto? Ao invés disso, aprendemos fazendo, tá? Conversamos com as outras pessoas e elas nos corrigem, né? Quando a gente está diante de uma criança, eu tenho certeza que aqui a gente está em professores, em educadores, em arte educadores. Quando a gente está dando aula para os pequenos, a gente percebe que
o ensino não é muito eficaz, né, se a gente coloca ali regras a serem seguidas por eles. Porque a única maneira de eles aprenderem linguagem, ou seja, aprenderem códigos de comunicação, de construção de conhecimento, é através da experiência. A experiência com os próprios colegas, a experiência com o próprio professor, a experiência dentro da sala, dentro da escola, dentro do pátio, na própria casa, com os familiares. Então o Wittgenstein, inclusive ele compara palavras a figuras de um jogo de xadrez. Quem joga xadrez aqui, ou tem uma breve noção de como funciona um jogo de xadrez, talvez entenda um pouco essa ideia. Né? Ou seja, você pode conhecer as regras do jogo. E é assim que você pode mover a figura do xadrez, certo? Mas isso não significa que você será um excelente jogador. Afinal de contas, você precisa praticar o xadrez para você se tornar um bom jogador. E se você não praticar, se você não der tempo de experienciar as regras do jogo diante de um outro jogador com quem você se relaciona, você não consegue jogar o jogo de xadrez. Não basta saber as regras. E linguagem se dá mais ou menos na mesma lógica, né? Então, o mesmo acontece com a linguagem. Só porque você conhece as definições das palavras não significa que você conhece o idioma, por exemplo. Aprendemos a falar jogando jogos de linguagem. E essa ideia é muito massa. Essa ideia é muito interessante. Por exemplo, né, vamos colocar aqui. Devemos entender que eu quero comprar uma maçã, esse enunciado, eu quero comprar uma maçã. Significa algo muito diferente dependendo se você está numa loja de computadores ou se você está no mercado de agricultores, certo? Só podemos participar de jogos de linguagem quando soubermos o que as palavras significam no contexto. E aí está a chave, gente. Porque contexto, dentro da sala de aula, é tudo. Conhecimento sem contexto são meras palavras. E a gente insiste muito aqui na Uma Educação, e muito do que a gente fundamentou a construção das aulas ao longo do curso que a gente lançou, e a gente vem trabalhando bastante nele, se apoia. Ou seja, o contexto ele precisa muito ser considerado em vários âmbitos, né? Quem tem acompanhado um pouco das lives aqui, opa, o Tô chegou aí, fala Tô, tudo bem? Quem tem acompanhado essas lives tem percebido que eu insisto bastante nessa ideia do contexto, né? Ou seja, quando a gente está diante de uma sala de aula, quando a gente está diante, por exemplo, de uma atividade educacional dentro de um museu, dentro de um espaço cultural, dentro de alguma instituição qualquer que seja, a gente precisa considerar o contexto ao qual estamos inseridos e o contexto daquelas pessoas e o contexto dentro dos quais elas estão inseridas para a gente conseguir estabelecer linguagem e comunicação com elas. Afinal de contas, o que é um trabalho de arte, vamos colocar assim, uma obra de arte, para uma pessoa, em contextos aqui hipotéticos, tá? Vamos colocar aqui uma obra da Beatriz Milhazes. O que é esse trabalho, por exemplo, para um brasileiro? E o que é esse trabalho para um estrangeiro, falando no novo chinês, vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que veio da China, né? A percepção sobre as ideias que cercam um trabalho como esse são absolutamente diferentes, porque são completamente dependentes de imagem. De imagem que se relaciona com o contexto, são completamente dependentes do contexto. E esse tipo de cuidado a gente precisa levar assim como uma máxima, sabe? Para todas as atividades educacionais que a gente vai fazer na vida. Assim. Então, voltando um pouquinho aqui para o Wittgenstein. Essas regras não são precisas e nem fixas nesse novo livro que a gente está comentando aqui,
que é Investigações Filosóficas do Ludwig Wittgenstein, para quem está chegando agora, né? Então, essas regras, elas não são precisas nem fixas, elas sugerem como podemos usar palavras. Por isso é difícil rotulá-las como regras. Então, Wittgenstein os compara a placas de sinalização, que lhe dão instruções de como você pode usar as palavras, por exemplo. Né? Ou seja, o contexto ele vai determinar o significado da linguagem, sempre. Bom, nesse livro, Investigações Filosóficas, a linguagem não tem uma estrutura lógica fixa, como tinha no Tratado Lógico-Filosófico, que ele escreveu anteriormente, como sugerido nesse livro que a gente acabou de comentar. Nesse caso, nesse livro de Investigações Filosóficas, trata-se de um sistema adaptativo feito por muitas pessoas. E só podemos aprendê-lo se participamos desse jogo de nos comunicar. Então a linguagem aqui nesse livro, fundamentalmente, ela se dá exatamente quando a gente considera um contexto em que várias pessoas trocam ideias, informações, verbais e não verbais, no mesmo espaço. Basicamente é isso. Linguagem, ela só é possível de acontecer se a gente considera esse fator em que ela é fluida e transmutável de acordo com o contexto sobre o qual ela se dá. Por exemplo, uma conversa aqui nessa live de uma educação que eu estou fazendo com vocês, ela é uma. As ideias que eu apresento aqui para vocês e a forma com a qual eu comunico essas ideias, elas são uma. Diferente de, por exemplo, se eu estivesse conversando com alguém dentro do meu ateliê. E muito provavelmente eu usaria referências e outras palavras, inclusive, caso se eu estivesse numa mesa de almoço de um domingo com a minha família. Entende? Então isso é muito interessante. Agora a gente vai para o finalmente, como a gente vai usar um pouco dessas ideias do Ludwig, do Wittgenstein, sobre essa dualidade que há entre ver e ler, que dá o nome para a nossa live, tá? Vamos construindo essas ideias. Mas antes eu quero saber para vocês, alguém já leu sobre esse cara? Tá fazendo sentido até agora? Essas ideias sobre linguagem? Vocês concordam que é um assunto importante para a gente considerar em, por exemplo, construir as nossas aulas, e eu já vou dizer como é que a gente vai fazer isso. Bom, vai comunicando comigo aqui no chat. Se vocês acham que tem um amigo aí que curte essas ideias sobre filosofia, por exemplo, manda aqui no aviãozinho. Vou ficar muito feliz de receber essa turma. Bom, agora vou conversar com vocês sobre essa dualidade entre ver e ler, né? Sobre o status de estar vendo e o status de estar lendo, né? O que difere uma coisa da outra. A gente sabe, né, gente, que existe uma rixa antiga, né? Que enfurece o cerne do nosso esforço criativo, que é a lógica racional e a lógica racional e a maneira de encarar o conhecimento como um processo intuitivo, né? Ou seja, intuição e razão sempre tiveram em lados opostos da moeda e sempre brigaram, né, entre si. E quando a gente fala aqui de criatividade, e aí eu já vou dar um spoiler, a gente precisa saber equilibrar muito bem essas duas questões. E aqui, por que eu falei do Wittgenstein para falar sobre razão e intuição? Acho que para quem está acompanhando um pouquinho essas ideias que eu estou construindo aqui com vocês, consegue, por exemplo, encaixar esses dois livros que eu citei, o Tratado Lógico-Filosófico e Investigações Filosóficas do Wittgenstein, ou na razão ou na intuição, correto? Então acho que deve ficar claro que, por exemplo, o Tratado Lógico-Filosófico, ele é absolutamente racional. Em contrapartida,
investigações filosóficas está muito mais atrelado a uma ideia de intuição. Afinal de contas, a intuição demanda um saber fluido, diferente da razão, que demanda um saber mais estático, estagnado, centrado em regras, né? Pensamento científico. Bom, vamos colocar aqui um exemplo para a gente ilustrar essas coisas, tá? Então, vamos nos imaginar aqui, nos deparando com uma árvore velha, né, centenária, que a gente acha num passeio pela cidade. A gente tem duas opções quando a gente se depara com esse ser vivo, né? A gente pode perceber o horário, olhar a cor do céu, entender que aquilo trata-se de um final de tarde, em que a luz ela é dourada, e isso inclusive muda a experiência da cor naquela árvore. E quão bonito é isso, né? E como essa luz que adentra aos espaços entre esses galhos de árvore forma uma sombra muito interessante, por exemplo, no chão, sobre o qual a gente está caminhando. E a gente ficar muito perplexo e ter uma experiência estética muito interessante, né? Isso, por exemplo, remeter a experiências que a gente teve lá atrás, naquela árvore que a gente plantou quando a gente era criança, na nossa cidade natal, por exemplo, tá? Estou construindo um cenário completamente hipotético. Mas eu tenho certeza que ele pode ser super plausível para muita gente aqui. Ou a gente pode simplesmente passar por essa árvore e falar assim, isso é uma árvore, né? Ou seja, no primeiro caso, eu estou permitindo que a minha experiência ela se dê através da intuição. E a intuição, ela presume eu estar aberto às experiências que essa árvore podem gerar em mim, como pessoa. Ao passo em que eu passo pela árvore e digo assim, isso aqui é uma árvore, está constatado, eu economizo muita energia do meu cérebro, né? Afinal de contas, o cérebro ele trabalha, como qualquer outra coisa no mundo, por energia. Ou seja, o pensamento lógico ele é muito econômico e eficiente. Literalmente, ele consome muito menos energia para se dar. Isso é muito interessante, porque o pensamento intuitivo ele é um pensamento que ele considera fatores muito complexos sobre aquela experiência estética de a gente ter se deparado ali com uma árvore diante de nós. Ele exige muito mais recursos de energia, açúcar e por aí vai, do nosso organismo. Então, é muito comum, por exemplo, a gente, por exemplo, numa situação de insuficiência calórica, insuficiência nutritiva, tomar decisões muito pautadas na razão. Por quê? Porque são decisões muito econômicas que a gente faz, cerebralmente falando, neurologicamente falando. Ao passo que, experienciar a árvore, permitir que meu cérebro faça conexões com as árvores que já experimentei no passado, permitir que meu organismo libere, por exemplo, substâncias químicas que me façam ter prazer ao ter aquela experiência estética, porque eu me conectei emocionalmente com aquela cor dourada refletida na casca da árvore. Isso demanda energia do cérebro. Mas é claro, isso também fornece uma experiência sobre encontrar com aquela árvore muito complexa e interessante, muito mais complexa e interessante. E aí eu vou perguntar para vocês aqui. E aí quem puder responder aqui no chat eu vou ficar muito feliz. Mas quem não responder não tem problema algum. Mas que fique como uma reflexão também retórica, tá? Ou seja, onde vocês acham que nós, como educadores, como arte-educadores, responsáveis aí pela formação através da arte, devemos pautar as nossas decisões dentro de uma sala de aula ou dentro de uma atividade educacional? Será que é mais pelo lado da razão
ou se pelo lado da intuição? Ou seja, será que a gente deve considerar mais as questões... Quem está chegando aqui? Tati, olá Tati, tudo bom? Será que eu devo considerar, pautar minhas decisões dentro de uma linguagem, dentro de um sistema de comunicação que está mais atrelado ali ao tratado lógico-filosófico do Wittgenstein ou ao livro em que ele usou mais a intuição para pensar a linguagem, que é Investigações Filosóficas? Intuição, né, Tô? O Tô respondeu aqui intuição. Quem tiver outro palpite, vai colocando aí. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Olha aí a Lilian falando da intuição. E aí eu vou falar para vocês. A minha intuição, provavelmente a nossa intuição, olha lá, Beatriz falando intuição, Lilian falando intuição. Acredito que o equilíbrio entre a razão e a intuição. Quem falou isso? Marinice Costa. Maravilhoso, Marinice. Marinice aqui matou a charada. É isso aí, Marinice. Não tem jeito, né, gente? A gente precisa do equilíbrio desses dois sistemas. Afinal de contas, imagine a gente... Aí eu não vou nem entrar no mérito da sala de aula, tá? Não vou nem entrar no mérito da gente como responsáveis, como educadores, diante dos nossos alunos. Eu vou colocar na vida mesmo. Imagina se a gente tivesse só o nosso lado intuitivo para trabalhar, né? A gente viveria, assim, uma experiência estética muito rica, né? Com o copo e a canela aqui dentro, né? E que sabor maravilhoso que tem essa canela. E a gente ia gastar uma energia cerebral maluca, né? Não sei, talvez a gente nem desse conta de viver o tanto de anos que a medicina é capaz hoje de fazer com que a gente viva, né? Seria provavelmente uma maravilha, né? Inclusive, talvez a gente tivesse mais paz no mundo. E é isso que a gente quer no final das contas, né? Afinal de contas, muito do que a gente vive hoje é muito fruto vamos colocar aí, venerar, né, o nosso lado racional, né? As cidades, elas são construídas de uma maneira, dentro de uma lógica da eficiência, né? O motivo pelo qual a gente tem a lâmpada funcionando, né? O motivo pelo qual a gente tem a nossa tela do computador aqui funcionando, o nosso celular... Parece que deu uma travadinha aqui, desculpa pessoal. O motivo pelo qual a gente tem, por exemplo, o celular aqui no bolso, nos predispondo a estar trabalhando 24 horas por dia, de madrugada, respondendo às pessoas e tudo mais, porque tudo isso foi racionalmente pensado para que a gente tivesse, para que a gente usasse o nosso lado comunicacional pautado na razão, na eficiência. Então, a gente não quer isso, né? Tá mais do que claro que a gente precisa desse lado intuitivo, como todo mundo colocou aqui, para a gente funcionar direito, né? A gente precisa, aí de novo falando sobre o Ano Novo Chinês, né, gente? Quem tá na live aí desde o comecinho, a gente falou sobre o Ano Novo Chinês. Feliz Ano Novo Chinês para todo mundo, mais uma vez, para quem está chegando aí novo. Olá, Sueli, seja bem-vinda. A gente precisa ter o Yin e Yang ali trabalhando juntos, né? Inclusive eu estava lendo aqui um pouquinho mais detalhadamente sobre o Yin e Yang e o I Ching, né? Que é aquele livro antigo, super interessante, que é o livro das mudanças, né? Que é exatamente, gente, é um livro milenar, né, que considera exatamente o equilíbrio entre razão e intuição de uma maneira muito inteligente, yin yang total, assim. Alguém comentou alguma coisa aqui? Vamos ver. Boa noite, Sueli. Agora a Beatriz disse: hoje em dia é tudo muito lógico e as crianças são rápidas nas respostas. Afinal, tudo está muito acelerado. Compartilhar o que cada um é capaz de ser, provavelmente, né? Compartilhar
o que cada um é capaz de ser. É isso que você disse, né, Beatriz? Beatriz, você tem toda a razão, Beatriz. Você tem toda a razão. E isso é muito louco. Isso que você falou é muito doido mesmo, assim. Eu tenho até uma teoria, gente, que assim... Hoje, por exemplo, eu fui passear com o meu cachorro, né, que é o Tupi. Falo meu cachorro, até não gosto de falar meu cachorro, né, mas é o cachorrinho que eu cuido, é meu filhote querido, bonitinho, maravilhoso. Ele tá ali, inclusive, adoraria mostrar ele para vocês, mas vamos concentrar aqui. Hoje no passeio do Tupi, eu percebi que ele está muito ansioso. E não é a primeira vez que eu vi vários amigos meus contando que os cachorrinhos deles, os pets deles também são ansiosos. E muito disso é fruto desse sistema racional ligado à eficiência imperando, né? E construindo a nossa maneira de se comunicar. Então, eu não duvido, e aí essa é a minha teoria, né? Eu não duvido que, inclusive, essa ansiedade nossa também seja transmitida para os nossos pets, sabe? E isso faça com que, eles queiram tudo muito rápido e é tudo uma loucura, ai, meu Deus, entendeu? Isso é muito louco. Mas, enfim, vamos voltar aqui pro nosso contexto. Então, a gente, na sala de aula, precisa ter realmente a linguagem pautada no racional e no intuitivo. E aí eu vou explicar um pouquinho, né, o que é uma coisa e o que é outra. O pensamento verbal, por exemplo, né, o pensamento verbal é o pensamento lógico. E por que eu estou associando verbal com lógico? Vou explicar. Na segunda abordagem, e aí eu tô lendo uma colinha aqui para facilitar a nossa vida, tá? Para a gente não perder nenhuma informação. Nessa abordagem que eu estava comentando, verbal, lógica, reduzimos o que vemos aos rótulos, tá? No nosso caso, o exemplo que a gente citou aqui, árvore, né? A gente estava falando da experiência ali da árvore, né? Buscamos o fechamento e queremos apenas saber o que é. Uma vez que tenhamos identificado algo, nesse caso árvore, somos livres para direcionar nossa intenção e energia para outro lugar. Como eu estava falando, é esse sistema econômico e eficiente, né? Então, o reduzir árvore a uma experiência quase numérica é muito típico desse pensamento verbal lógico, né? Ou seja, eu olho a árvore e meu código de linguagem árvore, eu aplico aquele objeto do mundo real, né, como o Wittgenstein sugere, né, ou seja, eu uso uma palavra que ela tem conteúdo de imagem para me referir a um objeto do mundo real e anulo qualquer outro tipo de experiência que aquele objeto real possa dar para mim. Então, esse é um tipo de pensamento verbal lógico que ele é muito eficiente para a gente, por exemplo, contar árvores. Ou seja, aí colocando na sala de aula, né, gente? Quando a gente quer, por exemplo, fazer um exercício de repetição, sei lá, a gente pode, por exemplo, falar do Andy Warhol, né? O Andy Warhol foi um cara que trabalhou intuitivamente, com uma inteligência insana, na minha opinião, o pensamento lógico de uma maneira muito subversiva, né? Ele na verdade, está o tempo todo caçoando desse sistema lógico de pensamento, né? Que é o tipo de pensamento que as fábricas usam, né? Então o Andy Warhol aí, para quem conhece, olha lá, ali chegando, deixa eu assinar para você, tudo bom, Li? O Andy Warhol aí, para quem conhece, tenho quase certeza que muita gente aqui conhece. Ele é esse cara que ele conseguiu trabalhar de uma maneira muito bacana a reprodução de obras de arte, né? Então, ele se valeu de ícones populares, né, do universo pop, e reproduziu indefinidamente essas imagens icônicas e populares para justamente caçoar ali desse sistema lógico, industrial, desse pensamento verbal, lógico, que a gente acabou pautando muito da modernidade, né? O modernismo, ele está muito calcado nessa ideia do pensamento lógico.
Aí o pós-modernismo começou a desconstruir isso, e cá estamos nós na contemporaneidade, numa grande bagunça, tentando entender onde que a gente está, né? Mas que bom, e por isso que a gente gosta nessas lives de abordar esses assuntos, porque é gostoso a gente se ver, né, nesse momento que a gente pode discutir tudo isso, entender qual é o nosso lugar na história, etc e tal. Mas isso só é possível entender o nosso lugar na história se a gente considera o pensamento intuitivo, e aí que a gente vai falar sobre ele agora. Então o pensamento intuitivo ele é visual, tá? O pensamento intuitivo ele é visual, ou seja, se resistirmos ao uso de rótulos e realmente olharmos para as coisas, então veremos muito mais. Nossa vontade de desaprender nos permite descobrir a riqueza da situação atual. Vocês lembram que eu estava falando do Wittgenstein e falando sobre contexto? Ou seja, que o contexto ele é muito importante. E aí eu vou sugerir um exercício para a gente pensar as nossas atividades em sala de aula aqui. Gente, eu estou falando essas coisas para vocês porque muito disso faz parte da minha pesquisa como artista visual. E isso não só apoia muito dos meus trabalhos, mas também apoia muito dos saberes que eu consigo compartilhar aqui na Uma Educação, não só nessas lives, mas na construção do curso e por aí vai. E eu até tenho vontade de mostrar aqui uns trabalhos para vocês que vão um pouco nessa lógica, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês para falar sobre contexto. Sobre essa pintura aqui, tá? Essa aqui é uma pintura feita a óleo, uma pintura minha, um trabalho meu, um trabalho pequeno, de 20 por 20. Esse trabalho, galera, ele fala muito sobre essa situação dúbia que há de linguagem. Isso porque, muito da minha pesquisa eu falo sobre origem. E eu não tenho como me conectar às ideias sobre a ideia de origem se eu não consigo entender o significado das coisas. Se eu não consigo acessar cognitivamente, epistemologicamente também, o significado das coisas. E por isso que linguagem está muito presente assim na minha maneira de encarar não só o meu trabalho, mas a vida mesmo, né? Eu preciso entender a linguagem para, por exemplo, falar de assuntos pertinentes a ideias que alimentam esse meu propósito principal dentro da minha pesquisa como artista visual, que é investigar a ideia de origem. Nesse trabalho aqui, a gente vê essa ideia sobre contexto bastante ilustrada. Tá? O que é isso aqui? Aí eu pergunto para vocês, né? O que é isso aqui? Esse aqui é um trabalho abstrato? Essencialmente? Esse aqui é um trabalho figurativo? Alguém consegue me dizer o que é isso? A Elis falou assim, estamos precisando do que, Elis? Sobre... não sei se eu entendi exatamente seu comentário, me conta aí. Mas alguém consegue dizer assim, o que é exatamente isso? E aí eu vou deixar essa pergunta aqui no chat para vocês interagirem ou considerarem uma pergunta retórica mesmo também. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Será que é importante eu entender o que é isso aqui? A Sueli falou assim, parece um peixe. Sueli, isso é incrível. E é exatamente isso que eu estava esperando que pudesse acontecer. Parece mesmo, Sueli. Para você parece um peixe. Eu vou falar para mim, agora que eu estou olhando o trabalho invertido, né? Porque a imagem da webcam, ela inverte, né? Ela inverte aqui. Eu estou acostumado a olhar meu trabalho assim, mas quando eu inverto ele vira outra coisa. E aí a Ali falou assim, depende da perspectiva de cada sujeito. Exatamente. Aí a Adri já falou assim, um trabalho abstrato. A Beatriz falou, parece abstrato, mas também parece uma vela. Eu vou falar pra vocês que pra mim, gente, e eu não fiz pensando nisso, tá? Eu só tô falando agora que eu tô olhando junto com vocês essa minha pintura. Pra mim parece um galo. E olha que maluco, é exatamente sobre o contexto que a gente tá falando. A experiência, por exemplo, da Beatriz faz com que ela veja essa imagem, ela associa essa imagem a um código de linguagem que a faz perceber vela no cérebro dela. E os meus códigos, a minha experiência faz com que eu enxergue isso aqui um galo. E outra pessoa
Olha lá, a Ali já falou assim, eu vejo uma dança da cor azul, maravilhoso. Gente, isso é poesia. E a poesia trabalha com o quê, Li? Trabalha também não, principalmente com a intuição. Né? Aliás, a poesia, nossa, Ali, muito obrigado por esse exemplo, tá? Eu não tinha considerado aqui na minha pesquisa e nem nos assuntos aqui na minha pesquisa, poesia é poesia, é maravilhoso, é parte do meu. Eu leio bastante poesia, mas não tinha considerado a minha pesquisa para montar essa live para vocês. Mas a poesia é o exemplo talvez mais perfeito do que isso aqui, tá? Sobre a dualidade e essa rixa, essa briga que existe entre pensamento verbal, lógico, e pensamento visual, intuitivo. Porque muito do papel da poesia eu tô falando, eu vou usar, é sacanear com as palavras, tá? Desculpa usar essa palavra, mas acho que vocês entenderam o significado. É realmente sacanear com as palavras, sacanear com o sentido das palavras, com o significado das palavras. É tirar as palavras de contexto, é tirar as palavras do contexto comum, sabe? E muito disso é o que o artista faz, tá? E aí quando a gente está numa aula de artes, gente, a gente está falando somos arte educadores aqui, principalmente, né? Então quando a gente fala quando a gente está numa aula de artes, puxa vida, a gente precisa estimular esse tipo de pensamento que pretende subverter o significado das coisas. A gente precisa, por exemplo, e aí eu vou dar uma ideia de atividade para vocês, tá? Que me ocorreu agora, inclusive. A gente, por exemplo, pode chegar numa sala de aula, tá? Aí falando na experiência de escola, tá? Ou, por exemplo, vamos falar num sentido mais real, aplicado à nossa experiência atual de ensino, né, gente? Que é a distância. Vamos falar num exemplo aqui, ensino à distância. A gente chegou lá na nossa... Quem está conseguindo dar aula através de Zoom, né, através dos aplicativos, porque nem todo mundo está tendo oportunidade de ter esses recursos, né, para serem utilizados. Mas vamos supor que a gente está ali numa experiência de aula online calcada nesses aplicativos, tá? Então a gente chega lá para a nossa turma e a gente propõe, por exemplo, uma visita. A gente propõe ali para os nossos alunos uma experiência dentro da nossa casa. Então cada um ali vai mostrar, por exemplo, o cômodo da casa que mais gosta. E aí a pessoa vai mostrar aquele cômodo, só que tem uma regra para esse jogo, vou chamar de jogo, tá? E a regra desse jogo ela vai ter que nomear aquele espaço que ela mais gosta da casa dela, com o nome do espaço da casa dela que ela menos gosta. Então vamos supor que um aluno lá, o espaço que ele mais gosta é o quarto dele, e o espaço que ele menos gosta é a cozinha. Então ele vai ter que apresentar o quarto dele como se fosse a cozinha. Isso, gente, gera um efeito de significado que ele precisa estar sempre latente para as nossas atividades em sala de aula, na minha opinião, tá? Como Adriano falando aqui, Adriano, artista, arte educador, falando para vocês, tá? Através da Uma Educação. Esse é um exercício que vem muito de encontro com o que a poesia faz. É subverter o sentido das coisas. E muito do que a arte faz também. Então ele vai ter que apresentar nessa experiência, por exemplo, a cama dele num contexto de cozinha. Qual que é o sentido de uma cama existir na cozinha? Sabe? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso. Mas esse é o tipo de experiência que vai provocar a nossa intuição. E é isso que a gente quer. Isso vai fazer com que a gente desenvolva pensamento crítico, isso vai conseguir fazer com que a gente alimente nosso lado intuitivo, isso vai possibilitar que a gente construa códigos de comunicação, ou seja, estabeleça a linguagem de maneira mais efetiva. Isso vai fazer com que a gente tenha um pensamento criativo mais latente. E aí eu vou reforçar uma coisa para vocês, gente. Não basta fazer um exercício desse só não. Quando eu insisto aqui em falar para vocês, galera,
Isso aqui tem que estar latente em todas as nossas experiências como arte educadores. Eu estou querendo dizer isso mesmo, tá? Tem que estar latente em tudo. Ó, agora rolou um contraste, né? Essa luz aqui. Tem que estar latente em todas as nossas experiências que a gente consegue dar em todas as nossas aulas. Porque é só a prática, como o próprio, aí retomando, o Wittgenstein insiste, é só a prática da linguagem que vai me dar instrumentos para que isso se torne algo próprio daquela pessoa. Né? A gente precisa praticar essas coisas para a gente interiorizar essas coisas. Então, todas as aulas, se possível, a gente tem que ter esses momentos e estimular essa intuição nesse sentido. Mas antes de continuar, eu quero ler um pouquinho aqui vocês para não ficar falando sozinho. Deixa eu ver. Ó, tem uma galera aqui falando, que legal. Parece uma pessoa em cima de uma rocha, né? A Sueli falando. Minha prima falou que modelador de sapato, sensacional, parece mesmo. Eles passarão, eu passarinho. Puxa, tá vendo? É isso, é sobre isso que a gente tá falando, gente. Ali falou hahaha, deu risada, mas é isso mesmo. Brincar com as palavras, brincar com os significados das coisas no mundo é gostoso, é divertido. Torna o mundo menos chato também, né, gente? Isso é um cachimbo. Pô, adorei essa frase aí, fazendo menção ao nosso surrealista, né? Não é nosso, né? Mas eu digo nosso da história da humanidade. Maravilhoso. A Lilian falando, ótimo, obrigado, Lilian. Sueli falando, legal sua dica, obrigado, gente, obrigado. Então vamos voltar aqui. Enfim, galera, retomando um pouco aqui, eu tô aqui na minha colinha, tá? Eu tô aqui na minha colinha, então... e outra. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue trabalhar esse pensamento verbal lógico e o pensamento visual intuitivo de maneira equilibrada, tá? E como que a gente pode pensar em fazer essas transposições, ou seja, da intuição para a razão, da razão para a intuição, tá? Eu tô achando legal que eu tô usando como figura aqui de expressão mesmo, meus dedos comunicando, porque fundamentalmente, gente, a gente está falando de linguagem, é isso, né? O tempo todo a gente está se comunicando através de códigos, né? Como isso aqui consegue, tipo, resolver esse assunto que a gente está falando de uma maneira intuitiva, por exemplo. Enfim, só uma brisa aqui. Agora, vamos lá. A primeira estratégia que a gente consegue fazer isso, convergência. Lembrem dessa palavra, convergência. O que quer dizer convergir, né, nesse contexto? É a gente ir da intuição à razão, tá? A base de qualquer atividade criativa é ser perceptivo. Como a gente estava falando lá da árvore, a gente precisa estar aberto às percepções várias que aquela experiência da árvore pode fornecer para mim. Quanto mais você absorver, mais ideias podem ocorrer em sua mente. Em fases de percepção, estamos abertos e abandonamos qualquer restrição ou julgamento crítico. Nesse caso, galera, mais é mais. Isso a gente insiste muito aqui no Educação ao longo do nosso curso inteiro. Mais é mais, tá? Quando a gente está falando de intuição, é claro, tá? Por que mais é mais? Quanto mais a gente alimenta os nossos alunos de referências, mais a gente dá condições para eles de fornecer, de alimentar a própria memória com portas para eles fazerem conexões entre essas... conexões neurais mesmo, tá? Conexões neurais entre essas referências que eles guardam na memória. E isso é fundamental. Quanto mais a gente tem uma prática na sala de aula, de ter, por exemplo, um espaço reservado a construir uma biblioteca de imagens, de referências, de sons, de vídeos na sala de aula, melhor,
tá? Isso pode ser feito de maneira digital para quem tiver condição, isso pode ser feito através de um armário, isso pode ser feito através de uma mesinha que a gente vai guardar uma pasta, pode ser uma pasta, gente. Se a gente se compromete, por exemplo, a toda a aula, a gente incentiva nossos alunos, a gente chega lá na sala de aula e a gente fala assim, galera, a gente está na aula de artes, maravilha, todo mundo aqui vai trazer, durante esse mês inteiro, toda a aula, uma figura recortada, seja de jornal, seja de revista, seja da internet, se for o caso, né, virtual, uma figura recortada sobre esse tema aqui, porque ao longo desse mês todo a gente vai trabalhar extensivamente esse tema. Sei lá, a gente pode sugerir um grande tema de trabalho, que pode ser, por exemplo, meio ambiente, não sei. E aí todo mundo vai levar essa imagem, vai dar essa imagem para essa pasta, e essa pasta ela é pública. Essa pasta ela é pública e ela é da comunidade. Ela é de todo mundo. Todo mundo tem acesso restrito a essa pasta. Isso é muito legal, porque eu vou aprender não só com as imagens que eu escolhi, e outra, eu vou estar praticando esse exercício de saber o que eu gosto, saber o que eu quero, construir identidade. Isso é muito importante, personalidade. Eu não só vou estar provocando isso, mas como também eu vou estar dando a possibilidade de aprender com o outro. Então eu vou aprender com a experiência do meu colega, eu vou aprender com a referência dele. Por que ele escolheu uma imagem de montanha e eu escolhi uma imagem de uma usina eólica, por exemplo, quando o assunto é meio ambiente, né? Ou por que eu coloquei ali uma imagem da casa da minha avó e o outro sobre meio ambiente e o outro colocou uma imagem sobre uma piscina, sabe? Vamos conversar sobre isso. Deixa eu falar aqui com vocês. Como explorar essa questão da linguagem dentro do contexto da sala de aula, de forma que o aluno consiga alcançar sobre razão e intuição. Deixa eu ler de novo. Como explorar essa questão da linguagem dentro do contexto da sala de aula, de forma que o aluno consiga alcançar sobre razão... alcançar sobre razão e intuição, não ficou muito clara essa pergunta aqui, Bernardo. Mas como eu tô sugerindo aqui ao longo dessa live, a gente tem que fazer esses exercícios que eu tô... Não, a gente não tem que fazer, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas esses exercícios que eu estou sugerindo como alternativas às atividades mais comuns são completamente calcados nessa ideia de trabalhar essa dualidade entre esses dois tipos de pensamento, tá? O lógico e o intuitivo. Mas a gente está falando aqui exatamente disso, Bernardo. Então, voltando aqui sobre a ideia de convergência, tá? Em fase de percepção, temos que estar abertos e abandonamos qualquer restrição ou julgamento crítico. Lembrando que convergência é o passo da intuição à razão, tá? Então, sobre convergência, é claro que em algum momento queremos condensar todas essas informações que a gente tem. Né? Todas essas referências que eu sugeri, que a gente cria esse banco de dados, esse repositório de imagens, de referências, é claro que no momento a gente quer condensar todas essas impressões, essas informações, essas imagens, essas referências em algo que possamos compartilhar com os outros. Para quê? Para a gente estabelecer linguagem. Seguir com uma mentalidade racional pode nos ajudar a estruturar e comunicar o que vivenciamos. Agora, respondendo praticamente o que o Bernardo perguntou. Por exemplo, o Bernardo, a gente aqui... Vamos usar de novo a ideia da experiência da árvore, tá? Então a gente, por exemplo, no exercício a gente pode, aí usando a ideia da convergência aqui e da árvore, completamente juntos. Estou inventando isso aqui agora, tá? Mas só para colocar um exemplo prático de como elencar tudo isso. Numa aula a gente pode, por exemplo, falar assim, pessoal, hoje a gente vai conhecer a praça na frente do colégio. Hoje a gente vai conhecer... não precisa ser a praça da frente do colégio, mas tirar os alunos de um ambiente comum, que eles estão acostumados, tá? Então, por exemplo, a gente pode visitar o pátio do colégio, a gente pode visitar a horta do colégio, a gente pode visitar qualquer lugar que não seja a sala de aula que a gente está acostumado. A gente vai lá ver o que tem lá, tá? Então vamos supor que a gente se depare com essa tal da árvore que eu falei. E a gente vai perceber que ao redor da árvore a gente tem uma biodiversidade considerável. A gente não tem só árvore, a gente tem a grama, a gente tem
as ervas daninhas ali que vão nascendo, a gente tem provavelmente flores, a gente tem folhas secas, a gente tem uma série de elementos visuais que cada um é dotado de um código de linguagem, de um significado, enfim. Então a gente pode falar assim, pessoal, a gente vai então criar um banco de objetos na nossa sala de aula, onde cada um vai escolher aqui o seu elemento da natureza favorito aqui dentro desse espaço que a gente está visitando. Então cada um vai lá pegar, eu vou escolher as folhas secas, eu vou escolher as flores secas, eu vou escolher as folhas amarelas, eu vou escolher só as verdes, eu vou escolher só as ervas daninhas. Então cada um vai ter provavelmente ali uma personalidade manifestada nessa escolha, tá? E na sequência, por exemplo, a gente pode voltar para a sala de aula e propor, por exemplo, uma atividade em que a gente renomeia esses elementos que a gente construiu, exatamente como eu sugeri quando o aluno ele chega no quarto e descreve o quarto como se fosse a cozinha, entendeu? Esse é um exemplo de atividade. Então, voltando aqui. A convergência, então, pessoal, é esse momento em que a gente vai da intuição à razão. Isso é muito legal de a gente ter em todas as aulas, tá? Isso é um sistema de organizar as nossas aulas mesmo, tá? Organizar o nosso pensamento dentro de sala de aula. Então, a gente pode propor exercícios em que essa convergência aconteça, ou seja, vamos primeiro escolher um tema qualquer, por exemplo, só para a gente ficar alinhado, né, com esses termos que a gente já usou aqui. Vamos falar sobre meio ambiente e na sequência a gente vai organizar esses objetos que a gente colheu dessa experiência fora da sala de aula. Então a gente vai categorizar e a gente vai formar grupos baseados nessa categorização. Isso é um exemplo de convergência, onde a gente vai da intuição, ou seja, da experiência em promover o afloramento da identidade, da personalidade, escolher os objetos que nós gostamos daquele espaço em que a gente visitou, e a gente vai organizar isso categoricamente, por exemplo, de maneira racional. Isso é um exercício da intuição para a razão. E aí tem um espaço, a gente pode sempre propor também atividades divergentes, ou seja, de divergência, que vai da razão para a intuição. E aí eu vou contar aqui para vocês como que é isso. O inverso, né? Ou seja, da razão para a intuição, é igualmente importante, tá? Primeiro definimos claramente um playground criativo, usando o pensamento verbal lógico. Por exemplo, podemos dizer, na próxima hora farei desenhos de tudo o que passar pela minha mente, em uma única folha de papel. Depois de definir esse conceito criativo, entre aspas, podemos mudar para uma mentalidade visual que nos torna perceptivos o suficiente para capturar todos esses pensamentos. Entende a diferença? Como isso pode se dar numa espécie de exercício, de atividade? Ali falou aqui, fala sobre isso, sobre o processo da imaginação. Vygotsky, muito bom, super interessante. Eu vou falar a verdade, Li. Eu vou até colocar aqui para aprender sobre Vygotsky. Eu, sinceramente, não tenho familiaridade com essa referência que você me deu. Muito obrigado por fazer isso. Estou aqui anotando já ao vivão aqui para vocês, tá? Legal, eu vou fazer questão de ler sobre isso. Quem sabe a gente não faz uma live sobre isso. Então, galera, um pouco dessa live é sobre isso aqui que eu queria falar com vocês, sobre como aplicar, por exemplo, esses conhecimentos através dessas estratégias de convergência e de divergência, de entender o papel da razão e da intuição na sala de aula e como a gente consegue trabalhar isso em todas as nossas atividades. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, olha lá, a Ali falou, o livro chama Imaginação e Criança na Infância. Maravilhoso. Nossa, já estou super interessado. Obrigado, Li.
Então pessoal, a gente tem que, fazendo um grande resumão aqui, entender, aí sem retomar conceitos, tá? Porque os conceitos eles estão aqui, eles vão ficar gravados, essa live vai ficar gravada, sempre que vocês quiserem, vocês podem, enfim, retomar e anotar. E um Google nunca é demais, né? Às vezes um Google resolve muito a nossa vida aqui. Mas vamos nos preocupar em promover experiências mais demoradas na sala de aula. E isso é muito importante. Se existe um momento em que a intuição ela aflora, é quando a gente dá tempo de sermos perceptivos. Essa palavra é muito importante. Precisamos ser perceptivos, precisamos estarmos abertos a aprender o mundo de uma maneira mais perceptiva. E aí eu vou dar uma dica final aqui de como a gente pode ficar mais perceptivo. E eu que trabalho muito com desenho, como artista visual, apoio muito do meu trabalho nisso, tá? Que é o desenho de observação. Hoje em dia, no desenho de observação, eu utilizo mais como uma prática de ateliê, tá? Uma prática de percepção mesmo, de construir e adquirir mais repertório de imagem. Isso é uma preocupação muito latente comigo e recomendo que seria uma atividade muito legal de a gente fazer de vez em quando. De vez em quando que eu digo sempre tornar isso recorrente na sala de aula. Porque quando a gente senta diante de um objeto como um copo, com um pau de canela dentro, e a maneira de cada aluno, a gente estimula que isso seja representado, a maneira de cada um mesmo, sem informações técnicas, sem regras muito específicas, tá? Quando a gente simplesmente dá a oportunidade de eles fazerem isso, a gente está dando a oportunidade de eles se relacionarem com esse objeto de uma maneira muito mais perceptiva e subverter o significado desse elemento da vida real, que não é um copo, é só uma estrutura de vidro feita provavelmente em larga escala, a partir de uma geometria calculada aí por um projeto de ergonomia. A gente vai conseguir subverter isso aqui, o copo, de uma maneira muito mais interessante e com muito mais facilidade, tá? Então essa dica que eu dou hoje, vamos que vamos, eu agradeço demais a presença de todo mundo, tenho adorado as interações todas por aqui, por todas as lives, e contem comigo, contem com todo mundo aí da Uma Educação, estamos juntos, nos vemos numa próxima, um beijão para todo mundo, viu pessoal? Muito obrigado a vocês e até uma próxima. Valeu, galera. Vou desligar aqui.